Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estarmos mais uma vez reunidos nessa quarta-feira para estudarmos a palavra do Senhor. E aqueles que nos têm acompanhado desde a quarta-feira passada, nós iniciamos uma nova série de estudos nas quartas-feiras que tem sido um momento muito abençoador para a vida da igreja. Eu estava me lembrando ali agora há pouco, sentado, enquanto cantávamos os louvores ao Senhor, o pastor Fábio, ele iniciou introduzindo o assunto que a gente vai estar estudando essas quartas-feiras, por que nós somos presbiterianos? Qual é a nossa história, qual é a nossa teologia, qual é a nossa doutrina? E eu me lembrava, viu, reverendo, da sua exposição na semana passada, e eu fiquei pensando comigo, quando eu crescer eu quero ser assim. Uma bênção a gente conhecer e relembrar a nossa história, não é? E é muito bom a gente olhar para o passado, observar as nossas raízes. E tem uma frase que eu já ouvi certa feita que dizia mais ou menos assim, que toda árvore que ela esquece as suas raízes, ela está fadada a apodrecer. Portanto, quando a gente conhece bem as nossas raízes, a nossa doutrina, a nossa teologia, cada vez mais a nossa fé é alicerçada no Deus em quem servimos e também na sua palavra, que é a fonte inesgotável, o nosso manual do fabricante. Então, na semana passada, nós vimos com o pastor Fábio esse pano de fundo histórico, desde os primórdios até os tempos mais atuais, e como foi proposto a temática dos estudos que nós teremos às quartas-feiras, hoje a nossa proposição é a gente olhar para a nossa doutrina, olhar para a nossa teologia. E eu queria que já expusesse aí os primeiros slides, para que a gente possa nessa noite, não é? E o pastor Fábio até nos lembrou, mas cremos que não foi assim, porque quando a gente olha para a história e quando a gente vai estudar a nossa teologia, se existe algo que é imprescindível para a gente, é a gente parar para olhar para as Escrituras. Então a gente vai usar por um bom tempo a Bíblia hoje à noite, olhando, e eu faço questão que os irmãos acompanhem, porque você olhando e você lendo a proposição dos textos que vai embasar aquilo que a gente vai ver nessa noite, é o próprio texto, é a palavra de Deus falando ao seu coração. Inicialmente, pode passar aí para o primeiro slide, pode deixar nele. Muitas pessoas, quando olham para especificamente a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou qualquer igreja que siga a linha reformada, que tenha uma teologia reformada, por vezes há aquele pensamento de achar que a nossa principal teologia ou defesa doutrinária, ela está fundamentada na predestinação. Isso faz parte, ou até mesmo na doutrina da eleição, não é? Porque geralmente quando nós nos deparamos com irmãos de outras igrejas históricas também, igrejas sérias, mas uma das características talvez quando eles se referem a nós é nos chamar de predestinados, ou que fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus, achando, por assim dizer, que esse é o fundamento primordial da nossa teologia. Não é bem verdade? Você já ouviu falar nisso? Certamente, não é? Ou seja, nós somos denominados assim, né, de crentes, uma igreja, uma linha de fé doutrinária que abraça a doutrina da predestinação. É bem verdade, a doutrina da eleição, mas essa, por assim dizer, não é, digamos, a fonte de sustentação, a nossa base doutrinária, e nem tampouco também quando a gente pensa na perspectiva da soberania de Deus. É bem verdade que não tem como a gente separar o aspecto da teologia, da doutrina reformada, fazendo esse link, esse elo, em relação à soberania de Deus. Ou seja, a ideia de soberano é aquele que governa sobre todas as coisas, até mesmo das intenções dos governantes, ou qualquer intenção que seja no coração do homem no decorrer da história.
Deus ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Então a gente sabe que isso é um fato também, mas por assim dizer também esse não é, digamos, um tema que baseia e fundamenta aquilo que nós conhecemos como a nossa doutrina reformada. Quando a gente olha também para a nossa realidade de fé, aquilo que a gente crê, a gente associa também a um dos marcos da Reforma Protestante, que foram os 5 solas, né? A base de sustentação. E nessa defesa desses 5 solas, a sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria, ou seja, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, e somente a Deus é dada a glória. Isso faz parte daquilo que nós cremos, mas se a gente fosse definir uma teologia que vou usar esse termo, a base de sustentação para a nossa fé, ela está ligada intimamente ao que a gente denomina de doutrina da aliança. A doutrina da aliança, o pacto que Deus firmou com o seu povo. Portanto, pode passar o próximo slide. E eu quero, já nesse início também, destacar com você o porquê é importante a gente estudar sobre a doutrina da aliança. Porventura, alguém que está conosco aqui nessa noite, ou alguém que esteja nos visitando, já ouviu ou não ouviu falar a respeito da doutrina da aliança? Alguém não ouviu, não tem conhecimento desse assunto? Pode apontar para a gente, não é demérito ou mérito algum. Talvez você tenha ouvido falar, mas não tenha um conhecimento mais aprofundado acerca da doutrina da aliança. Então, destacando alguns pontos do porquê é importante a gente estudar esse assunto, a primeira observação que nós fazemos é porque a doutrina da aliança, ela é a base da nossa doutrina. Ela é o fundamento, é o sustentáculo, por assim dizer, daquilo que nós cremos. E a própria antropologia, outras ciências também, ela aponta, ela defende, e isso é fato, independentemente de o homem crer em Deus ou não, mas aquilo que ele crê, aquilo que ele põe como verdade, isso influencia toda a sua vida, tudo. Aquilo que eu creio vai influenciar diretamente na minha vida como um todo. Portanto, a doutrina da aliança, ela é a base da nossa doutrina. Um outro ponto também, do porquê a gente estudar, é porque essa doutrina, ela unifica toda a Bíblia. Ela é o elo de sustentação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, por que nós denominamos testamento? Porque foi deixado para nós um livro inspirado, um livro sagrado, 66 livros, e nessa divisão nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por que chamamos de testamento? Então são alguns pontos de partida para a gente pensar nessa noite. Outro ponto também importante é porque a doutrina da aliança, ela deixa claro para a gente, explica a relação que existe entre a lei, e quando a gente pensa em lei, a gente volta os nossos olhos para o Antigo Testamento, mas por outro lado, a mensagem do Antigo Testamento, em sua totalidade, em seu conteúdo, ela está apontando para o Novo Testamento, e essa mensagem que aponta para o Novo Testamento é: Jesus Cristo vem. O Antigo Testamento, podemos dizer que fundamenta aquilo que nós encontramos os profetas falando acerca de Jesus, a sua vinda. Ou seja, então, essa mensagem, Deus estabeleceu, separou para si um povo, estabeleceu a sua lei como um norte, e esse povo deveria ser esse reflexo da glória de Deus, apontando para o Messias que viria, ou seja, ele virá, e essa promessa se cumpre, né, no Novo Testamento. Então, a própria palavra de Deus nos diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Ou seja, a lei é algo que foi estabelecido pelo nosso Deus, mas em Cristo se finda essa lei e nós
somos alcançados pela graça, pelo favor de Deus. Um outro ponto também que é importante, embora que o assunto é muito vasto e a gente não conseguiria explorar tudo isso nessa noite, não precisaríamos de mais tempo, até porque nós estaremos dividindo esse assunto em 2 quartas-feiras, essa é a primeira que a gente vai tratar sobre isso, mas um outro ponto importante também é que a doutrina da aliança, ela é fundamento e sustentação também para aquilo que a gente tem como prática acerca do batismo infantil. Aqueles que são da igreja presbiteriana sabem que nós batizamos criança. E talvez alguém possa dizer assim, vocês batizam crianças? Vocês são igual à igreja católica, porque a igreja católica batiza crianças, né? Mas o porquê nós batizamos crianças? Alicerçados em quê? Nessa doutrina também que Deus fez do pacto da aliança com o seu povo. E também porque a doutrina da aliança, ela serve como fonte de explicação e sustentação para nossa salvação. Ou seja, que plano de redenção da parte do nosso Deus estava por trás, desde quando Ele, em sua soberania e a sua vontade explícita e real e manifesta, Ele resolveu criar o homem, resolveu criar todas as coisas, criou o homem para a sua glória, observou que não era bom que o homem estivesse só, desde lá no Gênesis, faz uma mulher, uma auxiliadora que lhe seja idônea, e a gente percebe desde os relatos iniciais do Antigo Testamento, apontando, para esse Messias, esse Salvador, e nós encontramos até mesmo no Antigo Testamento alguns personagens que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, como é o próprio Moisés, que é o libertador do povo de Deus no Antigo Testamento. Então perceba que o assunto é bem vasto. Pastor, o senhor vai abordar ponto por ponto desse? Não, a gente não tem tempo, mas nós iremos ver com vocês, e dentro desse esboço de divisão, aquilo que a gente vai ver nessa noite. Pode passar o próximo slide. Então, a primeira coisa, nós vamos ver o que é uma aliança, né? O que é que fundamenta essa aliança? Apesar de que o próprio nome, você viu lá na imagem inicial, eu coloquei até a figura, de um par de alianças, assim, numa Bíblia, e ao lado, uma figura de uma mão, e a outra mão, uma obra clássica de pintura, apontando a mão de Deus com essa necessidade que o homem também tem de se aproximar do Senhor, de ter esse elo que ele só é pleno e total e satisfeito para o louvor, para a glória de Deus, com essa aliança que Deus fez com o seu povo, e essa aliança se cumpre perfeitamente na pessoa de Jesus. Então a gente vai ver o que é uma aliança. Nós vamos também observar que a Bíblia, ela é explicação para essa aliança, ou essas alianças que Deus estabeleceu com o seu povo no Antigo e no Novo Testamento, e a gente vai ver essas 2 alianças que são subdivididas, apesar de que, quando a gente continuar estudando, refletindo, pensando, a gente vai ver que é uma única aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, mas ela se manifesta de maneiras diferentes, quer seja no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. Até aí tudo ok? Muita informação, não é? Mas vamos juntos aqui caminhando e pensando logicamente. Eu gosto muito de levar você a refletir comigo de maneira lógica e fazendo os elos, os links, para que a nossa compreensão fique melhor. Primeira coisa, quando você pensa na palavra aliança, o que é que vem à sua mente? A sua aliança, não é? Que você até mesmo usa aí no dedo anelar, não é? Da mão esquerda. E quem olha para a sua mão vai ver que você tem uma aliança com alguém. E a aliança, automaticamente, ela aponta para pacto, para um acordo, para uma relação, uma via de mão dupla, um contrato que é feito
entre duas pessoas, como também um contrato pode ser feito com mais de uma pessoa. Por exemplo, você aluga aí um comércio, a sua casa, e de repente um contrato é feito com você ou com um parente seu, em relação ao proprietário, e nesse contrato pode envolver não somente duas pessoas, no mínimo duas pessoas ou mais de uma pessoa. Então, quando a gente pensa, né, em aliança, nos vem essa ideia desse objeto que a gente usa na mão, como também um contrato e um pacto. Pode passar o primeiro slide que está aí, né? Então, não tem como a gente não fazer essa associação em termos da aliança. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o conceito bíblico de aliança não é diferente daquilo que a gente acabou de mencionar com vocês, não é? Ou seja, a palavra de Deus, quando ela se refere à aliança, tem essa mesma lógica, esse mesmo pensamento. E tem duas frases aqui, de dois teólogos, um é chamado Wayne Grudem e o outro é Palmer Robertson. E Grudem, ele trazendo para a gente uma definição do que seria essa aliança que Deus fez com o seu povo, ele diz o seguinte: uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, onde o próprio Deus é quem estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então é uma aliança estabelecida por Deus, onde Deus ele estipula, digamos assim, as cláusulas, né, desse contrato. Pode passar o outro slide, eu até coloquei aí, né, essa figura aí de um contrato entre duas pessoas apertando a mão. E então, Grudem ele traz para a gente essa definição. Portanto, a gente precisa destacar aqui um ponto que ele compartilha conosco, que é um contrato onde o próprio Deus ele estabelece quais são os meios pelos quais a outra parte deverá seguir naquilo que ele deixa descrito, assinado e firmado nesse pacto. Uma outra definição de Palmer Robertson, ele diz o seguinte: a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. E quem essa pessoa que administra é o próprio Deus. Ou seja, quando a gente olha para o aspecto relacionado à nossa salvação, não tem como a gente ser salvo se não fosse por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que reata essa unidade, esse relacionamento de perfeição que nós tínhamos com Deus antes da queda dos nossos primeiros pais, do pecado que bateu a nossa porta e nós fomos seduzidos por ele. Então, essa aliança é uma aliança, de certa forma, unilateral, porque é o próprio Deus que estabelece esses limites, é Deus quem decide unir-se ao homem, é Deus quem decide deixar-se revelar-se através da sua palavra, e tudo isso foi possível, né? Tudo isso só aconteceu por intermédio desse acordo imutável que o próprio Deus estabelece através dos seus mandamentos eternos e também relacionado ali a esse relacionamento nosso para com Deus, e que é um relacionamento também em que a gente se anula e agora passa a viver essa nova vida em Cristo Jesus. Então, essa comunhão entre Deus e o homem, ela é descrita nas Escrituras através de duas alianças, que é o que a gente vai ver agora nessa subdivisão, chamada de aliança das obras, e a outra aliança é a aliança da graça. Então vamos lá, em primeiro lugar, caminhando mais um pouco, trazer esse conceito, essa definição para os irmãos do que seria essa aliança que Deus firmou com os nossos primeiros pais, que é essa aliança das obras. Então, a doutrina da aliança, ela é esse eixo unificador, é esse elo perfeito, o qual Deus estabelece, né, através da sua palavra, e que é essa junção na palavra de Deus que é descrita para nós, que se deixa conhecer através do Antigo Testamento, dessa antiga aliança, e da nova aliança
que nos é revelada por intermédio de Jesus e também pelo seu sangue que fora vertido na cruz do Calvário. É interessante a gente pensar, eu refletia sobre isso, né, quando estava estudando, no período da história que nós conhecemos como 400 anos de silêncio, foi um período em que a voz profética se calou. Foi o período em que o Antigo Testamento ele fora escrito, e mais ou menos os historiadores, né, eles dizem que nesse tempo de 400 anos, que é chamado também período intertestamentário, entre os testamentos do Antigo Testamento e o Novo Testamento, como também conhecido como 400 anos de um período escuro, e o povo ele tinha desejo de ouvir a voz profética, mas Deus se calou. E eu pensava comigo mesmo, né? Até mesmo nesse tempo em que a voz profética se calou, Deus ele é o Senhor da história. Deus ele estava controlando todas as coisas. Deus estava, por intermédio da sua palavra que fora revelada, né, no Antigo Testamento, apontando para aquele que viria, a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa aliança das obras, né, que Deus firmou com os nossos primeiros pais, Adão, e viu Deus que o homem estava só, ele fez uma auxiliadora que fosse idônea para que a raça humana pudesse ser perpetuada. Então, através desse pacto, dessa aliança de obras entre Deus e o nosso primeiro representante, né, que foi Adão. Então, Adão deveria, nessa aliança que Deus faz com ele, ser obediente, e através dessa obediência, como resultado, né, todos os seus descendentes, eles iriam usufruir dessa obediência proveniente dele para com o Criador, mas ao mesmo tempo também, se eles desobedecessem a Deus, iriam sofrer as consequências por causa do seu pecado diante do Senhor. É aí onde eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 15, Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 15, os termos que Deus deixa estabelecido nessa aliança que ele firmou com o homem. Veja o que diz o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus deu uma ordem ao homem: coloca ele no jardim para que ele fizesse o quê? Para que ele cultivasse e guardasse. Quando você pensa em cultivar, porque às vezes pode ter alguém que pense assim, não é? Se existir algo bom, e de fato o era bom, na perfeição da criação, e pode existir o falso conceito de que o homem não precisaria trabalhar. Mas perceba que o homem ainda no estado de perfeição, sem o pecado, ele tinha que trabalhar, ele tinha que cultivar a terra. Cultivar e guardar. Veja o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus ele estabeleceu limites. Coloca o homem no Éden, né, num estado de perfeição, e Deus diz assim: olha, nesse contrato, nesse pacto, nessa aliança, essas são cláusulas que você precisa observar, e você não pode romper com essas cláusulas que o próprio Deus ele deixa estabelecido. Então a gente percebe que nesse mandamento do Senhor, se ele desobedecesse, haveria uma consequência, né? A gente vê isso no final do verso 17: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, como consequência do pecado, está nos fadado a morte. Então, Deus estabelece como deveria ser essa aliança. Deus dá toda a criação para que o homem usufruísse,
mas ele deveria cumprir, né, aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Então, Deus é muito claro quando chama o homem e estabelece esses limites que eles não poderiam ser ultrapassados. Vamos aqui para o capítulo 3. Veja os primeiros versículos, né, quando a serpente, ela seduz o homem. Veja o verso primeiro que nos diz: mas a serpente, perceba que no capítulo 2, a partir do verso 18, vai nos falar da formação da mulher. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Verso 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a gente vê essa reafirmação aqui, né, a própria mulher, nesse diálogo, por assim dizer, com a serpente, falando e deixando claro aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Agora perceba, a partir do verso 4, que o texto nos diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ou seja, ela começa a seduzir: se você comer, você não vai morrer. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No dia que você comer, Deus sabe que vocês terão conhecimento do bem e do mal, e quem sabe na tentação do próprio coração, do desejo de ser igual a Deus. E quando eu li esse texto, a gente é levado a refletir e pensar também. Perceba que o inimigo, ele trabalha nos nossos sentidos, né? Veja o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Visão, o sentido da visão, do enxergar. E muitas vezes a gente é tentado pela cobiça dos nossos olhos, sim ou não? Por aquilo que os nossos olhos desejam. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, verso 6, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7, abriram-se os olhos, então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É bem verdade que esses olhos, do qual o texto está nos falando, não é o olhar natural daquilo que nós enxergamos agora, mas era o olhar da alma, né? O olhar interior, por assim dizer, o olhar que fez agora ele experimentar do pecado e, como consequência desse pecado, a desobediência diante de Deus. E perceba que a primeira atitude que eles tomam aqui foi consciência de que eles estavam nus. Se existe algo que é mais íntimo nosso, né, é um mecanismo de defesa do ser humano, se porventura você ser forçado a ser exposto ao ridículo, a ficar nu na frente de alguém. A gente só observa essas situações, talvez, em pessoas que não têm as suas faculdades mentais perfeitas, e às vezes, em alguma ocasião, a gente vê alguns na rua desse jeito. Não é verdade? Mas é consequência da consciência de nos despirmos diante dos olhos de Deus e diante também do nosso próximo, que provoca vergonha no nosso coração. Então, Deus estabelece os termos dessa aliança. Nós percebemos aqui nesses textos que nós lemos do capítulo 3, a quebra dessa aliança pelos nossos primeiros pais. E veja ainda no capítulo 3, a partir do verso 14, as consequências dessa quebra da aliança diante de Deus. O verso 14 nos diz assim, né? Veja o verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, verso 13. Verso 14.
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias, da tua vida. Verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, como consequência desse pecado, a serpente ela foi amaldiçoada. Eu me lembrava, quando estava lendo esse texto e estudando, certa feita, faz um bom tempo, nesses programas que passam na TV fechada, na realidade do mundo selvagem, dos animais, e existem alguns tipos de cobra que ela tem uma protuberância, assim, digamos, na parte da frente e na parte de trás, como se saísse essa protuberância dos dois lados, são simétricos, e na parte de trás também, inferior, nos dando a ideia de que pode existir a possibilidade de, inicialmente na criação, essa cobra não se rastejar, mas ela andar mesmo. Mas como consequência do pecado, Deus estabelece aqui que esse animal rastejaria e comeria o pó todos os dias da sua vida. Nesse versículo 15, que a gente vai ver um pouco mais depois, que nesse texto é o primeiro relato, por assim dizer, apontando para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, perceba mais nitidamente a consequência desse pecado. Então, Deus ele fala para a serpente, ele agora se dirige à mulher, verso 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz aos filhos. Então, a dor já existia, mas essa dor ela foi multiplicada como consequência desse pecado, da quebra dessa aliança. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E perceba agora, numa situação dessa em que o texto nos aponta para esse governo do homem, e agora perceba um coração corrompido, e muitas vezes isso é mal interpretado, e existem situações em que não há um entendimento, porque isso mesmo, o Antigo Testamento nos mostra a condição do relacionamento entre marido e mulher. A gente vê bem isso, os apóstolos trabalhando nesse relacionamento, principalmente aquilo que deixou escrito o apóstolo Paulo. Como consequência agora, esse governo do homem em relação à mulher, muitas vezes em realidade se torna pesaroso. Mas toda submissão, quando a gente aprende no Novo Testamento, ela é em amor, e o homem pesa sobre ele uma responsabilidade muito grande. Então, Deus se dirige à serpente, à mulher, e agora veja o verso 17, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então o pecado agora afeta a criação, a terra, a natureza. E o homem precisa agora trabalhar todos os dias da sua vida, para se sustentar, tendo fadigas, como diz o próprio versículo 17. Veja ainda a consequência do pecado na criação, verso 18, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Pule para o verso 23, o Senhor Deus por isso lançou fora no jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, verso 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus estabelece os termos, Deus pune
os nossos primeiros pais porque quebraram essa aliança, percebemos as consequências desse pecado, da rebeldia diante do Senhor, da quebra da aliança que Deus estabeleceu com o homem, mas Deus, em seu plano perfeito, Ele proveu para nós a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que restabeleceria, e todo o Antigo Testamento aponta, né, para a pessoa de Jesus, e também nas figuras de linguagem que nós encontramos, mostrando e dizendo para o homem, né, que essa redenção ela não seria mais estabelecida por intermédio da lei, mas por esse novo pacto, essa nova aliança que Deus firmou com o homem, que não seria mais esse pacto pelas obras, mas seria o pacto da graça da parte de Deus. Certa vez eu estava dando uma aula, uma igreja que eu fui pastor, a igreja Presbiteriana Casa Caiada, e uma irmã nova, ela era recém-convertida, e a gente estava falando sobre a doutrina da salvação, e ela me fez uma pergunta que eu nunca me esqueço. Ela disse assim: pastor, eu nunca vi Adão na minha vida, não sei como ele é, não o conheço, não conheço Eva, não tive relacionamento nenhum com eles pecaram e eu sofro as consequências. Deus não está sendo injusto, não. Perceba, alguém que está refletindo logicamente, que não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Porque, ou seja, eu estou sofrendo a consequência de algo que alguém fez, que eu nem sequer presenciei. Mas isso faz nos lembrar, e o apóstolo Paulo trabalha muito bem isso quando escreve a Epístola aos Romanos. A partir do capítulo 5, ele começa a embasar a doutrina da salvação, mostrando que não tem diferença entre judeu, grego, bárbaro, entre escravo, entre livre, que todos são indesculpáveis diante do Senhor e que por causa do seu pecado sofreria as consequências se não fosse alcançado por essa graça salvífica da parte de Deus. Então, da mesma forma que o pecado entrou na humanidade por causa de um só homem, mas também por causa de um só homem, Jesus Cristo, a salvação, ela se estende ao pecador. Veja aí Romanos, no capítulo 5, a justiça de Deus sendo feita, imputada, sendo executada através dos mandamentos que Deus estabelece na sua palavra. Romanos capítulo 5, versículo 12, abra sua Bíblia, nos diz assim o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, essa aliança de obras que Deus firmou com Adão e com Eva foi quebrada, mas Deus agora também, na sua própria palavra, Ele promete estabelecer uma nova aliança. Abra lá sua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Veja a partir do verso 31, essa aliança que Deus firma com o seu povo, a promessa que Ele cumprirá essa aliança. Verso 31 diz assim: eis aí que vem dias, diz o Senhor, e que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. É interessante a gente observar essa palavra, desposado. A ideia de desposar é o relacionamento em que o noivo, que o marido tem com a esposa. A primeira noite de núpcias. Ou seja, então, é um pacto firmado
entre um homem e uma mulher, e a gente pode pensar nessa relação de Cristo como o noivo e a igreja como a noiva, e essa noiva espera ansiosamente pela volta do noivo, pela segunda vinda do Senhor Jesus, e através do profeta Jeremias, a gente observa aqui, no final do versículo 32, Deus dizendo que vai firmar uma nova aliança, mesmo o povo tendo sido rebelde, mesmo tendo quebrado essa aliança, diz o final do versículo 32, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Veja agora o verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então perceba que essa aliança, ela transcende o aspecto religioso, como existia toda uma liturgia que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, de como ele deveria ser adorado, mas essa lei agora estaria impressa onde? Nas suas mentes e nos seus corações. Ou seja, não é somente no intelecto, mas no sentimento que faz com que o homem tenha prazer, contentamento nessa lei perfeita que nenhum ser humano teria condições de cumpri-la se não fosse por intermédio de Jesus Cristo, aquele que foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então Deus estabelece agora com o seu povo essa nova aliança. Uma das grandes crises que o profeta Jeremias teve foi porque Deus o levanta, para ser profeta às nações. Ele prega a palavra do Senhor e não vê arrependimento, ele entra em crise, ele deseja morrer, mas quando a gente olha lá o livro de Lamentações, ele começa a pôr os olhos em Deus e alimentar o seu coração com algumas coisas que traz esperança. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, elas se renovam todas as manhãs da nossa vida. E se não for essa misericórdia de Deus, nós somos aniquilados, nós estamos fadados à condenação eterna. Então agora, Deus está dizendo para o seu próprio povo, aqui no Antigo Testamento, que Ele vai firmar essa nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que fez com seus pais, em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Que nós estamos vendo, o pós-exílio que o povo estava ali sofrendo no Egito, sobre a égide desse império poderoso. Então Deus está dizendo para o seu povo: olha, eu firmo uma nova aliança com vocês, mas essa aliança perfeita, que foi inicialmente pelas obras com os nossos primeiros pais, mas ela agora se estabelecerá por intermédio da sua graça, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode até lembrar mesmo, de alguns personagens do Antigo Testamento, quando Deus, uma das formas de exercer o seu juízo, o Noé no Antigo Testamento dá uma ordem para que ele construa uma arca, porque iria cair chuva e ia inundar tudo, e o povo olhava tudo aquilo e dizia: esse homem está maluco, construindo um barco desse tamanho. Mas Deus estava ali já anunciando o juízo por causa da rebeldia do coração do homem, e separando também para si, provendo ali a família de Noé, que foi preservada, nos apontando também a pessoa de Noé para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, como um tipo de Cristo, aquele que seria o nosso Redentor perfeito. Então, nós temos os termos dessa aliança que Deus estabelece, as consequências, a quebra da aliança pelos nossos pais, as consequências dessa aliança que foi quebrada, e agora essa nova aliança que Deus firma com o seu povo, primeiro com os nossos primeiros pais, a aliança das obras, mas agora a gente também tem o privilégio de olhar
para a nossa condição e vermos a graça de Deus que é manifesta através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos a aliança das obras e a nova aliança, a aliança da graça que Deus estabelece com o seu povo. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, veja a partir do primeiro versículo, texto que nós conhecemos bem, quando Paulo começa a explicar essa justificação pela fé. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então Paulo aqui, ele começa a trazer ao conhecimento, do povo na época. Muitas pessoas estavam se convertendo, pessoas de outras nações e outros povos, estavam agora tendo acesso, por intermédio da pregação do Evangelho que for anunciada, e Paulo deixa isso bem claro, que não era mérito algum de alguma pessoa, até mesmo dos judeus que pensavam Cristo ser propriedade deles, enquanto não foram obedientes até mesmo no anúncio do Evangelho para que fossem luz às nações. Adiante mais um pouco ainda, no capítulo 5, veja o verso 12, essa ligação que o apóstolo Paulo vai fazer a essa aliança das obras em Adão e essa aliança da graça que é manifesta na pessoa bendita do Senhor Jesus. Portanto, assim, Romanos 5,12, como por um só homem entrou o pecado, que a gente já leu, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, Deus estabelece a lei para servir como um parâmetro da consciência, da desobediência, do pecado. Verso 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Adão apontava para quem? Para Cristo. Já prefigurava esse que havia de vir. Verso 15, todavia não é assim o dom gratuito como há ofensas, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Que Deus perfeito, que Deus maravilhoso, que não nos deixou nessa condição de rebeldia, muito pelo contrário, Ele proveu a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual homem nenhum teria condições, por mais bem intencionado que tivesse o seu coração, de morrer em favor do outro, para que o outro fosse salvo. Então, quando Deus olha para nós, justificados, pois mediante a fé, tendes paz com Deus, Ele vê esse sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Sangue esse que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado e que nos torna mais alvo do que a neve e reata essa comunhão que os nossos primeiros pais romperam
lá na criação. Portanto, quando a gente tem a consciência disso, isso é a base de sustentação para aquilo que a gente crê, né? Fundamentado nos exemplos do Antigo Testamento, quando Deus estabelece a sua lei, mas essa lei, ela se finda quando a graça de Deus ela nos alcança. É por isso que não há mérito algum, né, no homem para ser salvo. Ele não pode fazer nada para ser salvo, a não ser se for obra do Espírito Santo sobre a sua vida, for o convencimento, né, o quebrantar no seu coração dessa ação do próprio Deus, trazendo, né, transportando do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Louvamos a Deus, porque enquanto aqui tivermos, na verdade, louvamos a segunda parte daquilo que eu vou dizer, enquanto aqui tivermos, mais louvado seja o Senhor, porque aqueles que são filhos de Deus, Ele tem prazer, alegria em serem perseverantes até o fim, até aquele dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, onde nós estaremos diante dele, usufruindo de tudo aquilo que Ele planejou nos seus planos eternos, planos perfeitos, e que quando a gente olha para nós, se não fosse pela graça de Deus, nós não teríamos condição alguma de nos aproximarmos dele. Mas louvado seja o Senhor, porque a nossa vida é sustentada pelas promessas que Deus estabeleceu na sua palavra. Salvos pela graça, mas essa graça não foi uma graça de graça, custou um alto preço. O Cristo que se entregou na cruz do Calvário por nós, esse Adão perfeito, o nosso irmão mais velho perfeito, e que o Antigo Testamento apontava para esse Deus que exerceria misericórdia sobre o seu povo. É muita informação, mas a gente, na próxima quarta-feira, estaremos vendo mais sobre esse assunto, e que Deus possa encher o nosso coração da sua palavra, e muito mais do que ouvintes, a gente possa crer naquilo que a palavra de Deus estabelece, fundamentando a nossa vida e a nossa fé na pessoa bendita do nosso Deus.